excelente noite de terça-feira, dia 26 de julho de 2022. Uma excelente noite, professor. Como foi o dia? Tudo tranquilo? Boa noite, professor Nildo Moraes. Tudo tranquilo, né? A gente sempre tem uma rotina que muitas vezes se repete. E para sair da rotina, hoje, numa terça-feira, vamos falar de um assunto bastante importante da seara jurídica, né? Da parte tributária, que é um assunto que poucos operadores do direito se especializam, né? E que também é um complemento bastante importante na área que você também trabalha, a contabilidade, professor Nilton, né? Com certeza, me Então, ajuda o bastante. direito tributário e a contabilidade são disciplinas que têm objetos muito próximos, né? Em razão disso, a live de hoje é destinada ao público em geral, porque todo mundo precisa conhecer a tributação, e especialmente aos estudantes de ciências contábeis, a administração de empresas, que também trabalha muito, né, com a parte tributária, e os estudantes de direito. Não é isso, professor Nildo Moraes? Com certeza. Todas essas classes de pessoas, podemos dizer assim, talvez classe, talvez não seja uma Categorias, né, categorias, profissionais. isso, categorias profissionais e estudantes, também o cidadão comum, que é importante que ele conheça, né? Até mesmo para que ele tenha noção que ele é um pagador de impostos, mesmo que ele não esteja, não seja um empresário, não exerça atividade empresária, ele é um pagador de tributos, do mesmo jeito, de impostos. Nós já falamos, essa já é a terceira live, né, professor? Nós falamos ali sobre os impostos da União, em duas lives, Sim. que eram mais impostos, né? No caso da União. Hoje nós vamos tentar falar sobre os impostos estaduais e os impostos municipais. Para não ficar uma live muito extensa, nós vamos controlando aqui, né, professor? Se ficar Com muito extenso, a certeza. gente faz em duas etapas, não há Não há problema. problema, né? Porque Mas hoje, pelo menos, os impostos estaduais falaremos, né? E se não for possível, a live que vem a gente complementa com os impostos municipais, e também é importante falar para o pessoal que nos assiste que nós também vamos falar de taxas, de tarifas, né, que a diferença entre ambas, contribuições especiais. contribuições especiais, contribuições sociais, empréstimo compulsório. Isso. Então, a gente vai fazer vamos falar assim, uma abordagem bastante ampla dos tributos brasileiros. Pois é. E a tributação no Brasil ela é muito complexa, né? E é necessário para você que é, por exemplo, um empresário também, que nós não citamos, né, professor? Mas se você é um empresário, é importante que você conheça, inclusive, como você pode reduzir os seus tributos de forma legal, né? Através de um planejamento tributário. Isso é muito importante também. Por isso, te convidamos a se inscrever aqui no canal do professor Samuel Merbach. Eu tenho outros canais também. Tem um canal Escritório Nildo Moraes. Eu vou escrever aqui. Isso. Escritório Nildo Moraes. E siga também lá no Instagram. Nós vamos criar um Instagram também para o canal do professor Samuel Merbach, onde você vai poder interagir, né, professor? Olha, professor, dicas sobre aí, o professor é especialista aí, especialista não, tem doutorado em Direito Internacional, tem mestrados aí no Direito Civil, entre outras especializações e pós-graduação. E pode colocar ali algumas dicas, né, professor? Fazer um slide bem... Dicas, indicações de texto, de bibliografia, para complementar também as lives, professor Nilton, né? Com certeza. E lá você pode, no Instagram, fazer perguntas, que é mais direto ali, né? E também sugerir algum tema, tá? Então, importante você participar e nos ajudar nesse sentido. Além de curtir, compartilhar e se inscrever nos canais. Beleza, professor? Vamos começar? Vamos lá, então, professor Nilton. Vamos seguir lá. a ordem do dia, né? Opa! Já uma pergunta direta, professor. O que são os impostos estaduais?
Tudo bem, então, vamos falar na live passada, nós comentamos sobre os impostos federais e hoje os impostos estaduais, né? Os impostos estaduais referem-se a recolhimentos feitos pelos governos de cada estado como uma maneira de manter o funcionamento dos serviços públicos. As cobranças, elas incidem sobre a compra e venda de mercadorias, a comunicação entre os estados e também estão relacionados à prestação de serviços. Existem alíquotas aplicadas ao nível estadual, ainda que repassa uma parcela dos valores aos municípios do estado, conhecido como cota-parte para essas localidades. Esse valor pode variar conforme o tipo de operação e dos impostos recolhidos, professor Nildo. Então, conforme... Importante, né? Ah, sim. Opa, deixa eu só... Então, os impostos são usados para custear a administração pública estadual, né? Sim. Para que esses valores arrecadados pelo Estado sejam destinados, né, às áreas de importância para a população civil. Então, por exemplo, através dos impostos se mantém a parte de educação, a parte de saúde e a segurança pública, e assim por diante, professor Nildo. Perfeito. E nós temos, então, professor, 3 impostos estaduais. Quais seriam esses impostos? Nós temos aí o ICMS, nada mais é do que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, esse que recentemente aí houve uma grande divergência, um grande debate aí sobre a redução, por exemplo, da base de cálculo da alíquota, né, para os combustíveis, né? Então, houve aí um grande debate, não é possível que você não tenha ouvido falar sobre esse tema. Um outro imposto estadual é o ITCMD, tá? Que é o Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes ou Doação. E tem um outro, que é muito comum também. Todo ano você paga, você que é proprietário de algum veículo automotor e que não tenha na sua certidão de nascimento, na sua nota fiscal, mais de 20 anos, pelo menos aqui no estado de São Paulo. Em outros estados, isso pode variar, tá? É o IPVA. E nós vamos abordar esses 3 impostos na live de hoje, professor. Perfeito? Perfeitamente, né? Então, o mais aí conhecido, mais debatido na atualidade, né, em razão aí do combustível, é o ICMS, né, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, não é isso, professor Nilton? Exatamente. São algumas atividades que nós vamos ver aqui, né? O que seria, professor? Tem algo bem importante, como a gente lida com isso, né, no dia a dia, aí, o ICMS das empresas. O que seria, então, o fato gerador aí do ICMS? Se você prestar atenção no nome do imposto, não somente na sigla, você já vai ter essa resposta aí, ó, facinho, na ponta da língua. Imposto sobre o quê? Circulação de mercadorias. Então, o fato gerador é a circulação de mercadorias. Por exemplo, falando de forma bem simples, qualquer circulação de mercadoria, de uma caneta, por exemplo, de um celular ou de qualquer outra coisa, o movimento, a circulação dessa mercadoria seria o fato gerador. Nós vamos abordar tudo isso aí e muito mais. Qual seria a lei, professor, do ICMS? Bom, então, conforme diz a doutrina, né, a questão do ICMS ele vem previsto na Lei Complementar 87 de 96, professor Nildo. Então, é a lei que trata, né, de uma maneira específica, desse tipo de tributo. Perfeito. E ele é de competência, de quem seria a competência, professor, do ICMS? A competência é dos estados e também do Distrito Federal, né? Então, o ICMS
de competência dos estados e do Distrito Federal, e a sua regulamentação constitucional vem prevista na Lei Complementar 87 de 96. Chamada Lei Candir? A chamada Lei Candir, isso mesmo. Perfeito, professor. E como se encontra o ICMS? Ele é informado em algum lugar? Como seria? Então, né, segundo a doutrina, o ICMS devido é informado na nota fiscal em coluna própria. Então, aqui se tem o exemplo, no preenchimento da coluna, cálculo do imposto da nota fiscal eletrônica. Então, como exemplo, né, exemplo hipotético, vamos supor que o valor do ICMS, a base de cálculo seja R$1.000 e o valor do ICMS seja de R$120, com base numa alíquota de 12%, professor Newton. Isso. E essas alíquotas, pessoal, elas variam de estado para estado, tá? Tem estado que é 7, tem estado que é 12. Aqui em São Paulo, a grande maioria, né, dos produtos é 18%. Tem diferencial de alíquota quando você é uma empresa e compra de um outro estado, né, que é conhecido como DIFAL. Então, você paga essa diferença de ICMS. Por quê? Para que seja equalizado, tá? Para que não seja, digamos assim, alguém que comprou a 7 e vai pagar aqui 18, porque na compra, dependendo da tributação, você se credita do ICMS e paga a diferença na venda. Não vou entrar aqui em detalhes, estou só te falando. Quando você é, por exemplo, tributado pelo lucro presumido, todas as compras, o destaque, como o professor mencionou aí, do ICMS na nota fiscal, ele entra para você como crédito. Vamos supor, uma nota de R$1.000, houve um ICMS destacado de R$120. Você comprou esse produto aqui, muito famoso também, por R$1.000. Não paguei R$1.000. Mas eu vendi por 1.200. Então, eu vou aplicar a alíquota na venda dos 12%, vezes os 1.200, vou encontrar ali o ICMS a pagar e vou pegar o crédito de R$120 e abater e pago a diferença. É assim que funciona o ICMS quando você compra de um outro estado, professor. Agora, quais seriam essas incidências do ICMS? Existem várias, talvez não consigamos, se a gente for falar todas as hipóteses, aí sim nós vamos ter que fazer em 2 lives, porque não vai dar tempo. Mas podemos colocar algumas situações aí práticas, né? O que o senhor acha? Muito bem, vamos falar então as mais comuns, né? Então, por exemplo, operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Um outro aqui também bastante interessante, a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal por qualquer via de bens, de pessoas, mercadorias ou valores. E um outro caso, prestações onerosas de serviços de comunicação por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão e a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza, professor Nildo. Então, aqui talvez os casos, né, mais comuns. Perfeito, olha só, já vimos o que é, como se dá a incidência do ICMS, vimos algumas bases, né, as alíquotas dos 18, 7, dependendo do estado. E quem é agora, professor? O contribuinte, aquele que vai pagar o ICMS, aquele que tira Então, dinheiro do bolso, dolorido. Então, vamos ver, né, quem são os contribuintes, né? O contribuinte é qualquer pessoa física ou jurídica que realize com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial operações de circulação de mercadoria ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação,
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade, vamos ver alguns casos, né? Importe mercadorias do exterior, ainda que se destine a consumo ou ao ativo permanente do estabelecimento. Seja destinatária de serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tem iniciado no exterior. Que adquira em licitação de mercadorias apreendidas ou abandonadas, ou que adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo e energia elétrica, oriundos de outro estado, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, professor Nilton. Então, nós vimos aí algumas das situações em que se descobre quem são os contribuintes. Se você fizer qualquer uma dessas operações mencionadas, você é o contribuinte. Pode ser a pessoa física, aliás, você vai pagar o ICMS, porque o ICMS ele está embutido no preço, no valor, na precificação. E esse é um tema muito importante para as empresas, a precificação dos produtos. Isso vai determinar aí a liquidez da sua empresa. Agora, sobre a prestação de serviços, professor, o local da operação da prestação de serviço, isso influi nós vimos aí por esse último item que o senhor mencionou, né? Quando se é comprado a energia de outro estado, mas qual a importância, né, do local da prestação ou a operação, né, do serviço? Então, olha só, então, analisando a doutrina, ela diz o seguinte: o local da operação ou da prestação para efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável é, tratando-se de mercadoria ou bem, do estabelecimento onde se encontre no momento da ocorrência do fato gerador. Outro caso, onde se encontre quando em situação irregular pela falta de documentação fiscal ou quando acompanhado de documentação inidônea, como dispuser a legislação tributária. Outro caso, o estabelecimento que transfira a propriedade ou o título que a represente de mercadoria por ele adquirida no país e que por ele não tenha transitado. Um outro caso, importado do exterior a do estabelecimento onde ocorrer a entrada física. Então, alguns casos, professor Nildo. Perfeito. E o senhor mencionou aí, professor, falando sobre a ocorrência do fato gerador, porque é necessário identificar quem é o contribuinte direto, o indireto, sabemos que será sempre o consumidor final. Verificamos aí sobre a operação ou o local da prestação do serviço e agora sobre a ocorrência do fato gerador. O que nós podemos falar sobre isso, professor? Então, olha só, então, a ocorrência do fato gerador considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento da saída da mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Um outro caso, do fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por qualquer estabelecimento. Um outro caso, da transmissão a terceiro de mercadoria depositada em armazém geral ou em depósito fechado no estado transmitente. Outro caso, transmissão de propriedade de mercadoria ou de título que a represente quando a mercadoria não tiver transitado pelo estabelecimento transmitente, no ato final do transporte iniciado no exterior. Então, são alguns casos, professor Nilson. Perfeito, já vimos aí fato gerador, ocorrência do fato gerador, verificamos o que é o ICMS e nós falamos também sobre a não cumulatividade, que é aquele fato de a legislação ela permite você creditar-se no momento da compra. A diferença entre cumulatividade e não cumulatividade é exatamente essa, onde você pode se creditar do que você compra, do destaque. Eu vou dar mais um exemplo, tá?
Vamos supor que o sujeito passivo é aquele que tem a obrigação de pagar, seja de 50 mil. O valor do imposto que foi cobrado anteriormente, ele é destacado na mercadoria, R$10, vamos colocar. Então, o valor do ICMS é 50. Mas, se ele tem esse crédito de R$10, quanto que ele vai pagar? 40. Um exemplo simples da não cumulatividade do ICMS. Perfeito? Perfeitamente, professor. Passamos aí de forma geral, né? Não entramos aí em muitas nuances, como substituição tributária. O que é a substituição tributária? A grosso modo, tá? Se o nome do imposto é Imposto sobre Circulação de Mercadorias, obviamente, quando, se for o caso, você compra ou comprava qualquer mercadoria para revender, a partir do momento que saiu da loja e está em suas mãos, é o fato gerador, você deveria pagar. Só que para o Estado ter fiscais para entrar em ônibus, como acontecia quando ia comprar no Paraguai e tal, não sei se isso acontece ainda, tá? Não tive mais notícias, viu, professor? Mas deveria se pagar o imposto. O Estado começou a analisar, não temos braços suficientes. Então, o que eles fazem? Instituíram, o que eles fizeram? Instituíram a substituição tributária. Nada mais é do que quem fabrica paga por toda a cadeia. Então, o Estado fiscaliza só o substituto, não o substituído, que seria quem compra para revenda. Não é o objetivo da live, mas só para você entender, porque tem muita coisa para falar sobre o ICMS. Então, não temos como falar absolutamente tudo, porque levaria aí algumas horas, talvez alguns dias, para falar só sobre as possibilidades do ICMS. Tá? Perfeito, professor? Quer fazer algum complemento antes de passarmos para o próximo imposto? Não, eu creio que, de maneira genérica, nós falamos os principais assuntos, professor Nilton. Caso os nossos amigos queiram uma live específica do ICMS, pedimos que eles escrevam abaixo, né? Como Sim. sugestão de tema, né? Perfeito. Ótima ideia. Então, vamos falar sobre o ITCMD. Ô, siglazinha, não separa. A grosso modo, né, professor? Sai dinheiro do bolso. Ah, sim, né? Que seria o ITCMD? Então, olha só, é imposto sobre transmissão, causa mortes e doação. É um tributo de competência dos estados e do Distrito Federal, cujo fato gerador é a transmissão, causa mortes de imóveis e a doação de quaisquer bens ou direitos, conforme vem estabelecido na Constituição Federal, no artigo 155, parágrafo inciso 1 e parágrafo 1º, e no CTN, no Código Tributário Nacional, entre os artigos 35 a 42, professor Nildo Moraes. Perfeito. E o imposto, ele incide sobre o valor venal. O que é o valor venal? É aquele valor que vem destacado lá no IPTU, onde é calculado o seu IPTU. Todo ano, quando você recebe, caso você seja o proprietário, você vai verificar lá. O valor venal é baseado naquilo que é cobrado o IPTU. Em cima disso, aplica-se uma alíquota. A alíquota no estado de São Paulo, para o ITCMD, é de 4%. E quando que ocorre isso? Causa mortes é quando existe, infelizmente, o falecimento de um proprietário de bens, onde após o falecimento, ele vai transmitir para os seus herdeiros, através de um formal de partilhas, né? Onde vai ter destinado ali cada quinhão de cotas para cada herdeiro, e nesse momento é aplicado o ITCMD, ou se eu faço uma doação para alguém de um bem, de um direito, né? Você também terá que pagar esse imposto. Perfeito, professor? Perfeitamente, professor Nilton. Então, o que podemos falar mais aí sobre o Os ITCMD? contribuintes, né? Então, Perfeito. conforme
falado anteriormente, falando um pouquinho assim de uma maneira mais específica, são contribuintes do imposto na transmissão causa-mortes, o herdeiro ou legatário, no fideicomisso, o fiduciário, na doação, o donatário, na cessão de herança ou bem ou direito a título não oneroso, o cessionário. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis. E tem o tabelião, escrivão ou demais serventuários de ofício em relação aos atos tributáveis praticados por eles ou perante eles, ou em razão de ofício. E tem 2, a empresa, instituição financeira ou bancária e todo aquele a quem couber a responsabilidade do registro ou a prática de ato que implique na transmissão de bem móvel ou imóvel e respectivo direito ou ação, o doador ou cedente de bem ou direito, e no caso do parágrafo único do artigo anterior, o donatário, qualquer pessoa física ou jurídica que detiver o bem transmitido ou estiver na sua posse, na forma da lei, os pais, pelos tributos devidos pelos seus filhos menores, os tutores e curadores, pelos tributos devidos pelos tutelados ou curatelados, os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por este, o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio. Então, conforme o texto previsto na Lei do Estado de São Paulo, a Lei 10.705 de 2000, professor Nilton. Perfeito. Então, aí, o que é o ITCMD, quais as formas, né, em que ele incide e quem são, né, os possíveis contribuintes. E aí falamos, então, sobre o IPVA, que é o imposto, professor. Tem sempre a sigla, né? Mas o que é o imposto? O IPVA, ele já é conhecido, né? Diferentemente do anterior, que muitas pessoas não têm nem noção do que seja, ou somente em situações muito específicas da vida que a pessoa vai se deparar com essa tributação, né? Agora, IPVA não, a pessoa tem um carro, né? E sendo proprietária do carro, ela vai receber, né? Ali a correspondência devida para pagamento, né? Do IPVA. O IPVA é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. É uma obrigação a ser paga anualmente por quem possui um veículo. Por conta dessa decorrência, é um item que tem grande importância no planejamento financeiro de muitas famílias brasileiras. Apesar de o IPVA ser cobrado em todo o país, trata-se de um imposto cujas regras variam de estado para estado por ser um tributo estadual, professor Nilton. Perfeito. O que seria, professor, por exemplo, o cadastro positivo, que é como funciona, como fazer? Porque o IPVA está atrelado a isso, né? É um tributo, um imposto de periodicidade anual, e o fato gerador é a mera propriedade de um veículo. Eu tenho um veículo aqui à frente, eu não pago mais o IPVA dele. Por quê? Na legislação estadual, fica isento do pagamento do imposto veículos com mais de 20 anos. E tem um outro aí que já está quase lá. Só o carro velho, professor. Então, como seria isso, professor? Ele incide apenas sobre os veículos por meio terrestre, ou seja, carro, caminhão, ônibus? Bom, primeiramente, veículo automotor é aquele veículo, né, que é movido por motor. Então, o veículo movido, por exemplo, por tração animal, né, ele não vai pagar o referido imposto, né? Barco? Ele incide apenas sobre veículos que operam pela via terrestre, né? Ou seja, carro, caminhão, ônibus, micro-ônibus, máquina agrícola,
ciclomotor, entre outros. Ele não incide sobre os veículos que se movimentam através da água, como iate, barco, navio, nem pelo ar, como aviões e helicópteros. O imposto é de responsabilidade dos estados e do Distrito Federal, sendo que estes entes federativos ficam com 50% do valor arrecadado. Os outros 50% são destinados aos municípios, onde os veículos são registrados, conforme previsão existente na Constituição Federal, professor Nilton. Perfeito. Então, aí nós já falamos aí que no estado de São Paulo, veículos com mais de 20 anos, ou a partir de 20 anos, não paga o IPVA. Existe uma tabela que é uma base para valorização dos veículos, que é a tabela FIPE, né? Então, o IPVA, ele é cobrado baseado no valor do seu veículo, tá? Ou seja, por que o professor mencionou ali que ele faz parte do planejamento familiar? Não é o assunto da live, mas nada impede de nós darmos algumas pinceladas e deixarmos a live mais completa, apesar de passarmos apenas uma visão geral. Veja, o IPVA, ele é baseado no valor do veículo. E vamos supor que você pegue um carro 0 quilômetro. Puxa, vou comprar um carro 0 quilômetro. A manutenção desse veículo ele vai fazer toda a diferença. Todo ano, vamos supor que você pegue um veículo aí. Hoje o valor dos veículos aumentaram muito, cerca de 20% veículos usados. Eu li isso hoje. Então, você pega um veículo, um seminovo, que custa R$100 mil. 4% disso será o IPVA. Aí chega no final, no início do ano, né, professor? Quando nós vamos falar agora aqui sobre os impostos municipais, tem um que é anual também, e que ele vem junto com o IPVA. Para você identificar aí a cobrança, você pode entrar lá no site da Secretaria da Fazenda com o Renavan e a placa do seu veículo. Você vai verificar lá o percentual, o valor do seu veículo e também o valor do IPVA. Perfeito, professor? Perfeitamente, professor Nilton. Exatamente isso, né? O valor ele varia de acordo com a marca, o modelo, né? O ano e o valor do carro, né? Quanto mais novo e mais caro, né? Por óbvio, né? É mais caro também o tributo, né? Perfeito. O meu carro eu pago bem baratinho, os meus carros eu nem pago, como eu falei. Tá bom demais. O carro é despesa. Professor, falamos até agora, então, sobre os impostos estaduais. Nós já temos aí 33, 34 minutos de live. O senhor quer complementar com os impostos municipais ou podemos deixar para uma próxima live? Temos assuntos um pouco mais específicos, onde a gente pode detalhar um pouco mais sobre os tributos municipais. Eu estou com o senhor, o que o senhor achar mais conveniente, a gente pode continuar ou podemos fazer na próxima semana. E lembrando ainda ao pessoal aí sobre os demais impostos, esse tema, ele não acabou. Ainda temos mais assuntos a ser abordados, por isso, se você não assistiu ainda as lives anteriores, tem aqui no canal, é só você procurar, são as últimas lives, geralmente a gente faz sequência dos assuntos, tá? O assunto, o direito tributário na Constituição Federal, ele não é um assunto muito extenso, talvez uma das menores matérias do direito, tá? Apenas alguns artigos, claro que tem o Código CTN, o Código Tributário Nacional, que aí sim, né, ele é bem mais extenso do que os artigos na Constituição Federal, mas é uma matéria relativamente pequena, onde a gente pode, de certa forma, abordar um pouco mais a visão geral e, claro, a especialização vai depender de você, se você gostar. Não são todos que gostam, né, desse tema. Professor, o que o senhor acha? Damos sequência ou vamos fazer na próxima semana?
Depende de você, professor Nildo. O que você acha? Você acha que... Porque tem esses 3 tributos aqui, eles não têm muita coisa. A gente podemos concluir, fazer esses outros 3 impostos, e na próxima semana aí a gente fala sobre as contribuições de melhorias, as contribuições sociais, as contribuições especiais. Vamos continuar? Bom, sim, vamos continuar então, né? Já que não são, vamos falar assim, assuntos tão extensos, né? Então, os impostos municipais, a administração pública da cidade, ela é responsável pela tributação e ela usa, né, dessa tributação para manter os seus serviços para a população, né? Conforme nós já abordamos anteriormente. Então, para que a administração pública municipal possa manter a sua prestação de serviço, é necessário que ela venha arrecadar tributos, né? Isso é feito também através dos tributos municipais, sendo que talvez o tributo mais conhecido dos municipais seja o IPTU, não é isso, professor Nilton? Exatamente. O IPTU. Olha só, pessoal, quais seriam esses serviços oferecidos pelo município? Creche, educação fundamental, UBS, os postos de saúde, transporte público, que muitas vezes o municipal ele é parcialmente financiado pelo município, em alguns casos. Então, tem uma série de serviços que, em cada esfera, a esfera estadual, a esfera da União, e agora nós estamos falando da esfera municipal. Ou seja, existem incumbências de cada administração, que eles são obrigados ali. Tem a manutenção das vias públicas, entre outros serviços, né? Que a legislação, a Constituição Federal impõe sobre os administradores. O imposto mais conhecido, como o professor mencionou, é o IPTU. O que é esse tal de IPTU, professor Samuel? Então, olha só, é imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei, localizado na zona urbana do município. Então, diferentemente do ITR, né, que nós vimos anteriormente, que ele é sobre a propriedade rural. Nesse caso, então, é sobre a propriedade urbana. Se o imóvel se encontra na propriedade rural, então o imposto previsto, o imposto devido, é o ITR, né? Então, para os efeitos do IPTU, entende-se como zona urbana definida em lei municipal, observado o mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 itens seguintes, construídos ou mantidos pelo poder público. Então, quais são eles, né? Meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais, abastecimento de água, sistema de esgoto sanitário, rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição domiciliar, escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 quilômetros do imóvel considerado. A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos especificados anteriormente, professor Nilton. Perfeito. Então, o IPTU é um imposto mais conhecido, né, de nós, munícipes. A vida das pessoas acontece no município, né? Então, olha só, depois nós vamos ver em lives posteriores a diferença entre tarifa e taxas, tá? Existe aí uma diferença. No fundo, vai sair dinheiro do meu e do seu bolso. Mas existem aí uma diferença jurídica de destinação, entre outros aspectos que nós vamos abordar. E isso é só para que você fique curioso e que você assista a próxima live, tá bom? O contribuinte do IPTU,
como o nome já diz, é um imposto sobre propriedade territorial urbana, ou seja, quem possui um imóvel na área urbana, esse é o contribuinte do IPTU. Nós já falamos anteriormente, mas não custa reafirmarmos, né, professor? A base de cálculo, a alíquota para o ICMS. Como funciona essa cobrança, professor? Então, olha só, a base de cálculo é o valor venal dos imóveis. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens imóveis mantidos em caráter permanente ou temporário no imóvel para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade. Sua alíquota varia de um município para outro, sendo admissível a progressividade após a edição da Emenda Constitucional 29 de 2000. O parágrafo 1º do artigo 7º do Estatuto das Cidades estipula que a alíquota máxima a ser aplicada para a cobrança do IPTU progressivo no tempo é de 15%. Então, aqui algumas informações, professor Nildo. Perfeito. Professor, existem dois institutos que seriam a isenção e a imunidade. Já podemos depois falar sobre essa diferença, uma emana da Constituição Federal e outra de uma lei complementar. Para o IPTU, é uma lei complementar, no caso de uma isenção. Mas a imunidade, ela parte lá da Constituição Federal. Quem teria direito a essa imunidade, professor? Então, olha só, então a lei diz, né, que tem direito à imunidade os templos de qualquer tipo de culto. Então, por meio da Emenda Constitucional 116/2022, foi determinado que o IPTU não incide sobre templos e qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade, de que trata a linha B do inciso 6º do caput do artigo 150 da Constituição Federal, sejam apenas locatárias do bem móvel. Desta forma, os templos de qualquer culto que alugam imóveis devem procurar a prefeitura da cidade onde estão situadas para pleitearem a não cobrança do imposto, caso sejam notificadas pelo lançamento respectivo no ano, professor Nildo. Então, isso é algo muito recente, professor, porque o que acontecia? Às vezes, o prédio não era do templo religioso de qualquer religião, então era cobrado o IPTU. Porém, o STF pacificou, através dessa emenda constitucional, que mesmo que o prédio seja locado, não será cobrado do proprietário, porque a finalidade cabe dentro do que foi determinado para a imunidade, o templo religioso, mesmo que ele não seja o proprietário. Isso é algo muito recente, tá? Então, esse material que nós estamos trazendo para você é muito recente. Por exemplo, se você for fazer algum concurso, uma prova da OAB, essa é uma matéria atualíssima, tá? Agora, professor, falamos aí sobre o IPTU e tem um outro imposto, que é um tal de ISS. Parece nome de remédio, AS. O que seria esse tal de ISS, professor? É imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISS, né? É um tributo de competência municipal e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003, ainda que esses não constituam como atividade preponderante do prestador. O imposto incide também sobre serviço proveniente do exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do país, professor Nildo. Agora, o senhor falou aí algumas coisas interessantes. É imposto sobre serviço, de qualquer natureza, mesmo que não constitua atividade preponderante do prestador, o que seria a atividade preponderante? Na minha empresa, eu tenho como atividade preponderante a atividade de serviços de contabilidade.
Mas eu também tenho, nessa mesma empresa, a prestação de serviços de aula. Eu emito notas quando eu dou uma aula para alguma universidade, que me contrata para dar aula. Mas qual que é a minha atividade preponderante? É a contabilidade. Mas é exatamente isso que diz a Lei Complementar 116 de 2003. Mesmo que não seja atividade preponderante, é de contabilidade. Emiti uma nota, prestei um serviço, ocorreu aí o fato gerador da cobrança do ISS. E aí tem vários desdobramentos, o lançamento do tributo, a cobrança do tributo, tá? Agora, professor, um caso mais complexo aí. Quando existe a prestação de serviço com fornecimento de mercadoria, como que se dá isso? Então, olha só, ressalvadas as exceções expressas na lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003, os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias. Por que isso? Para evitar a bitributação, né? Exatamente. Exatamente, professor. Agora, por que ela não incide? Porque esse prestador de serviço, ele não revendeu, e muitas vezes ele pega a mercadoria, eu vou fazer uma prestação de serviço de uma reparação. Eu vou fornecer o material, mas esse material ele é utilizado na prestação de serviço. Porque, por exemplo, as luvas, o capacete, a roupa, entre outros artigos, que são utilizados. Então, não incide o ICMS, tá? Isso de acordo com a Lei Complementar 116 de 2003. E a exploração de serviços públicos, professor, tem ISS? Então, olha só, o ISS não incide sobre as exportações de serviços para exterior, a prestação de serviços em relação de emprego de trabalhadores avulsos, dos diretores e membros do Conselho Consultivo ou de Conselho Fiscal de sociedades e fundações, bem como dos sócios gerentes e dos gerentes delegados. O valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizados por instituições financeiras. Então, aqui é aquilo que não incide. O ISS incide sobre os serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente, mediante autorização, permissão, concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço, professor Newton. Aqui, só para dar uma chamada no pessoal para uma live futura aí, professor, o pedágio, ele é uma tarifa. Ah, mas não é um imposto? É uma tarifa. E nós vamos ver a diferença aí. Mas assiste a próxima live. Agora, professor, nós falamos lá, quando nós falamos sobre o ICMS, nós falamos sobre o local ou a operação para o ICMS. Isso é aplicado também para o ISS? Não confundam, pessoal, o ICMS com o ISS, tá? Eu também INSS. Nós estamos falando aqui dos tributos municipais. Imposto sobre serviço. O outro é imposto sobre circulação de mercadorias. Para que fique bem claro, um é um imposto estadual, circulação de mercadorias. O outro é um municipal, quando você presta serviço. E aí eu sou sediado no município de Campo Limpo Paulista, mas eu vou prestar um serviço lá onde o professor Samuel mora, lá em Jundiaí. Tem alguma importância o local da prestação de serviço com a sede do prestador, professor? Então, vamos ver o que a doutrina nos diz a respeito, né? Local do imposto devido. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador, ou na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador,
exceto nas hipóteses previstas na lista de serviços do ISS, professor Nilton. Então, sobre isso é importante porque recentemente foi novamente criada uma lei. O que acontecia? Eu era lotado aqui, sediado em Campo Limpo Paulista, mas eu prestava um serviço em Jundiaí. O imposto, o ISS, seria devido em Jundiaí, porque o serviço foi prestado lá. Não é o caso, mas depois nós podemos nos aprofundar mais. Aliás, eu vou fazer um vídeo só sobre cada tributo posteriormente aí. Vou postar lá no canal do Escritório Nildo Moraes, tá? E também canal Professor Nildo Moraes. Aliás, se inscrevam nos canais, tá? Se inscrevam nos canais, nos ajude a trazermos mais informações aí para vocês. Agora, o contribuinte do ISS, professor, quem seria? Como o próprio nome diz, é o prestador de serviço, né? Perfeito. E a A base de cálculo? base de cálculo do imposto é o preço do serviço. E a alíquota de incidência do ISS pode variar de 2% a 5%, professor Nilton. Olha que coisa interessante. Por quê, pessoal? O ISS, ele é um imposto que municipal, certo? Assim como existem alíquotas diferentes de 7, de 12, de 18%, existe base de cálculo reduzida de acordo com o produto, de acordo com lei estadual. Por isso que eu falei, o campo é muito amplo. O ISS é a mesma forma, é da mesma forma, varia de acordo com o município. Pode ser que o mesmo serviço aqui em Campo Limpo seja 2%. Em uma cidade aqui do lado seja 3%. Pode ser que o mesmo serviço seja 5%. Pode ser o inverso. Lá no município de Jundiaí seja 5%. Aqui em Campo Limpo seja 3%. Então, isso varia, tá? Cada município ele estabelece, salvo qual caso? Se a sua tributação for simples nacional. Aí você, para pagar o ICMS, você é prestador de serviço, que é optante pelo Simples Nacional. Então, você vai obedecer à tabela, os anexos, anexo 3 ao anexo 5, para prestadores de serviço. Varia de 4,5% a 17%, anexo 5 de 15% a 30%. Mais ou menos isso daí. Perfeito? Acho que falamos sobre o ISS, professor. Gostaria de comentar algo mais? Acho que a gente falou os principais aspectos, né? Agora falta o famoso ITBI, professor Nilton. Outro nome de Imposto remédio, professor. O sobre que a é isso? transmissão de bens imóveis, né? Também um imposto não tão conhecido, né? O Perfeito. ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, é previsto na Constituição Federal no artigo 156, inciso 2. O Código Tributário Nacional trata do ITBI em seus artigos 35 a 42, para quem quiser depois, né, fazer a leitura e se aprofundar um pouco mais, né? A Constituição de 88 estipulou que o ITCMD competiria aos estados e ao Distrito Federal, enquanto os municípios ficaram com o ITBI. Então, também não pode confundir, né? Um é inter vivos e outro é causa mortis, né? Os Perfeito. Vamos termos fazer em essa latim distinção. diferenciam ambos, né? O fato gerador, a transmissão por ato oneroso de bens imóveis, excluindo-se a sucessão, causa mortis. Em termos de legislação ordinária, o ITBI, sendo de competência dos municípios, tem legislação própria para cada um deles, professor Nilton. Perfeito. Vamos ver, então, para nós encerrarmos, a não incidência, a incidência nós já verificamos, né? Sobre a transmissão inter vivos, ou seja, eu estou comprando um imóvel do professor Samuel, lá em Jundiaí. Eu vou pagar o ITBI para o município de Jundiaí. Agora, vamos ver, então, professora, a não incidência, a possibilidade da não incidência, a base de cálculo e o contribuinte. Vamos começar pela não incidência? Vamos lá, então, né? O ITBI não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos, item 1, quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica, em pagamento de capital nela subscrito. Item 2,
quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra, ou com outra. A não incidência não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição, professor Nilton. Perfeito. Isso quer dizer que você pode incorporar um imóvel como se fosse um ativo. Existe uma diferença aqui contábil, tá, pessoal? Quando eu compro, como escritório de contabilidade, quando eu compro um veículo para a minha empresa, eu não vou revender esse veículo. Não é a minha atividade preponderante. Ela entra como um ativo, um bem da empresa. Agora, você imagina uma incorporação que vai comprar um imóvel e é como se ela tivesse lá uma prateleira virtual, onde ela tem esse imóvel, tem terrenos, tem apartamentos, tem casas, tem chácaras. Então, é como se ela tivesse aí, você visualiza aí um estoque virtual apenas de forma didática. Ela entra como se fosse ali, você quer esse imóvel? Perfeito, então sai do estoque. Agora, quando eu compro para mim, ela não entra no meu estoque. Ela entra no ativo imobilizado. É um termo técnico aí, mas só para você entender o que o professor leu aqui. Ó. A não incidência não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tem como atividade preponderante a venda ou a locação. Se ela tem essa preponderância na compra e venda, opa, incidência. Se não é, não tem a incidência do ITBI. A base de cálculo, professor? A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. E, por último, contribuinte. Contribuinte. Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada, conforme dispuser a lei, professor Nildo. Perfeito. Professor, gostou da live de hoje? Eu gostei. Eu gosto desse Também assunto. gostei muito, né? É um assunto bastante interessante, é um assunto que está diretamente ligado às áreas do direito, da contabilidade, da administração de empresas e também do cidadão do dia a dia, né? Todos Perfeito. nós somos pagadores de tributos. Não temos como escapar. Não tem como escapar. Professor, agradeço por mais uma live. Se o senhor quiser deixar aí algum recado para quem nos assistiu, para quem vai nos assistir, para quem sempre nos assiste, nós ficamos muito felizes e agradecidos, né? Por você ter tanto carinho aí de assistir sempre a live, voltar em outras lives também para assistir. Da minha parte, agradeço de coração. Professor, as palavras finais são suas. Então, convidamos a todos para que na próxima quarta-feira nos assistam novamente, que iremos dar continuidade ao direito tributário, falando das taxas, diferença entre taxa e tarifa, as contribuições sociais, o empréstimo compulsório e assim por diante, professor Nildo.